Biografia de George Mille, capítulo 5. Um homem livre. George deitou-se na cama, a cabeça latejava de dor e os joelhos pareciam duas brasas ardentes. Ele tinha vaga ciência de haver um médico em pé perto dele, apertando e soltando seu abdômen. Ele estremecia de dor com cada toque. Parecia que o médico perfurava com uma faca. George ouviu o médico falar com outra pessoa na sala. Era Beta? Ele tentou juntar todas as suas faculdades mentais e se concentrar, mas não conseguiu. Afundou de volta no travesseiro enquanto a escuridão da inconsciência o tomava. Várias horas depois, ele acordou. Seus lençóis estavam encharcados de transpiração e a cabeça ainda latejava. Não achou que houvesse mais alguém na sala e ficou em silêncio, pensando se não era seu fim. Então é assim que vai acabar. Não admira eu não ter obtido isenção do exército para poder ir para a Inglaterra. Não irei a lugar nenhum. Morrerei na Prússia. George murmurava para si mesmo as palavras mal audíveis acima da respiração superficial. O pensamento de morrer não o assustava. De fato, George sentia-se estranhamente apático e resignado com o seu destino. A verdade é que tinha feito todo o possível para se livrar das obrigações do exército. Escrevera para explicar que queria ser missionário. Sem sucesso. Oficiais importantes apelaram diretamente ao rei Frederico Guilherme III a seu favor. O rei recusou todos os apelos. No final, não havia alternativa. George deveria reportar-se ao serviço militar em um mês. Contudo, agora ele não iria a lugar nenhum. Ele ouviu as dobradiças da porta rangendo e olhou para ver a silhueta de Beta na entrada. Beta caminhou na ponta dos pés até o leito. Quando viu que George estava acordado, sorriu. — Como você se sente, meu amigo? Ele perguntou bem baixinho. — Não sei. Melhor, eu acho, respondeu George, inseguro de sua condição. O médico veio me ver antes? Sim, respondeu Beta, surpreso. Você se lembra? George tentou acenar com a cabeça, mas doeu demais. O que ele disse? Sinto muito, mas não são boas as notícias. Parece que a doença que o acometeu no mês passado fez você torcer e exercitar os músculos do estômago em demasia. O ataque de tosse ocasionou um rompimento de um vaso sanguíneo no estômago. O médico acredita que você está sangrando há algum tempo. O que vai acontecer agora? Perguntou George com os lábios rachados. Tenho aqui um remédio que o médico preparou para você. Ele disse que você deveria tomar, descansar e orar. Beta levantou uma garrafa de cor âmbar da mesinha de cabeceira e tirou a rolha. George engoliu uma colher do espesso líquido preto da garrafa antes de cair sobre o travesseiro. Estava exausto com o esforço de se inclinar para a frente. Descansar e orar. George sabia fazer os dois, mas seriam suficientes? Durante 5 dias, George esteve em algum lugar entre a vida e a morte. Então, para o espanto do médico, ele começou a se recuperar com lentidão. Um mês depois, George estava bem o suficiente para se reportar ao exército e iniciar o serviço ativo. Ou assim ele pensava. Quando o médico do exército o examinou, não apenas uma, mas 2 vezes, ele franziu a testa e fez muitas perguntas a George sobre sua saúde. No final, balançou a cabeça.
É uma pena ser obrigado a dizer isso a um jovem, mas é minha opinião que você não está bem o suficiente para servir ao exército. Duvido que fique bem o suficiente para o exército prussiano. Mesmo daqui a uma década você será dispensado. O médico olhou para George de forma sentida, enquanto George tentava da melhor forma possível conter o sorriso. Nada menos que um general do exército assinara seus papéis de dispensa do exército. E no espaço de 1 hora a doença de George Milley o tornara um homem livre, capaz de viajar para onde quisesse. Em 19 de março de 1829, George estava no convés de um barco com destino a Roterdã, na Holanda, e de lá a viagem seguiria até a Inglaterra. Agora, enquanto o barco navegava pelo rio Tâmisa em direção a Londres, George respirava o ar inglês profundamente. Ele havia conseguido. George estava ansioso para que o barco atracasse para que ele pudesse continuar com seu treinamento. Quanto mais cedo começasse, mais cedo voltaria à Europa continental como missionário para os judeus. No final do primeiro dia em Londres, havia conseguido para si um quarto em uma pensão barata da região administrativa de Hackney, que definitivamente não era o ponto da moda de Londres, mas que era adequado a seus propósitos. Na manhã seguinte, George tomou um coche até a Sociedade Londrina para a promoção do cristianismo entre os judeus. Lá, conheceu o diretor, que explicou que cada detalhe de sua vida nos próximos 6 meses já havia sido planejado. Durante 12 horas por dia, George deveria estudar hebraico, aramaico e o alfabeto rabínico. No final de 6 meses, seria capaz de ler, escrever e falar hebraico com fluência e recitar de memória muitos capítulos do Antigo Testamento no idioma original. Quando provasse sua capacidade de fazer tudo isso, a sociedade lhe daria a primeira missão, provavelmente em algum lugar da Áustria ou da Rússia. George começou a trabalhar na mesma noite. Embora contasse com a vantagem de já conhecer um pouco de hebraico, estava ciente do dever de trabalhar duro se quisesse servir como missionário ao fim de um semestre. Ele encontrava pequenos incentivos ao longo do caminho. Ouvira, por exemplo, a respeito de um rico dentista no sudoeste da Inglaterra que desistira da prática muito lucrativa para ir à Pérsia como missionário. O dentista, chamado Anthony Groves, aparentemente não pedia apoio financeiro a ninguém. Dr. Groves sairia como missionário, confiando apenas em Deus, para atender todas as suas necessidades financeiras. George o considerou um homem muito parecido consigo e desejou poder conhecê-lo. Todavia, Dr. Groves já havia deixado a Inglaterra. Tudo o que George podia fazer era esperar que não demorasse muito antes de lhe seguir o exemplo. George estava em Londres havia 2 meses quando sofreu um revés. A doença que o mantivera fora do exército prussiano ressurgiu. O médico inglês que o visitou ficou muito alarmado. Tinha certeza de que o paciente estava prestes a morrer e o exortou a sair do ar úmido de Londres o mais rápido possível. Disse-lhe que sua única esperança de recuperação era ficar à beira-mar. O jovem aceitou o conselho do médico e, assim que recuperou as forças, viajou de ônibus para Tynemouth, no sul da Inglaterra. George não tinha nenhum motivo especial para escolher Tynemouth, além de ter o clima ameno e o ar marinho tonificante. Contudo, enquanto esteve lá, encontrou circunstâncias que mudariam o curso de sua vida. Durante sua estada, George Milley conheceu um escocês chamado Henry Craik. Henry Craik trabalhou como tutor não apenas de adultos, mas de crianças. George ficou surpreso ao descobrir que as crianças tutoreadas por Henry eram os filhos de Anthony Groves,
O Dentista, e agora missionário, sobre o qual George ouvira falar em Londres. George desejava saber o máximo possível a respeito de Anthony Groves, e Henry Craig, que ficara muito impressionado com o seu antigo pregador, ficou feliz em compartilhar o que sabia. Ele disse a George que Anthony Groves se envolveu com um grupo de influentes homens cristãos que encontrou enquanto estudava em Dublin, na Irlanda, todos graduados nas melhores faculdades. Eram filhos de um membro irlandês do parlamento, um barão, um lorde e o afilhado do almirante Nelson. Os homens começaram a se reunir para discutir suas crenças cristãs. Depois de estudar a Bíblia, chegaram à conclusão de sua veracidade e que deveriam segui-la com fidelidade. Isso levou a Anthony Groves a dar 10% de sua renda aos pobres. Em seguida, aumentou a oferta para 25%. Por fim, começou a distribuir tudo o que ganhava, exceto uma pequena quantia para cobrir as necessidades do cotidiano familiar. Além disso, Groves decidiu vender todos os bens e se tornar missionário. Outros membros do grupo tomaram decisões semelhantes. Um deles, Benjamin Newton, começou a realizar reuniões cristãs em Plymouth, na extremidade sudoeste da Inglaterra, onde desfrutava de grande sucesso. As reuniões eram abertas aos cristãos de todas as denominações e se tornaram conhecidas como as Reuniões dos Irmãos de Plymouth. George estava fascinado com tudo o que ouvia. Ele desejava poder conhecer algum desses homens. Se tiveram o tipo de impacto na vida de Anthony Groves como Henry Craig parecia indicar, então eram pessoas que ele gostaria de conhecer. George ficou em Tamil durante 10 dias. Não permitiria ficar ali mais tempo, porque precisava compensar o tempo perdido das aulas de hebraico. À medida que sua saúde melhorava e suas forças voltavam, ficava mais ansioso para continuar a tarefa de se tornar missionário. Ainda que ele tivesse retornado a Londres e se sentisse fisicamente mais forte, ocorreu nele outra mudança. George tinha uma nova missão. Inspirado pela descrição de Anthony Groves e dos irmãos de Plymouth, ele prometeu deixar de ler livros sobre a Bíblia e, em vez disso, leria apenas a própria Bíblia, de ponta a ponta. E quando tivesse lido a Bíblia toda, recomeçaria a leitura mais uma vez. Quanto mais George lia a Bíblia, mais ele queria começar a fazer algo de imediato. Não queria esperar até ser enviado pela sociedade missionária. George organizou uma reunião de oração em seu quarto, todas as noites de 6 às 8. Convidou seus colegas estudantes, muitos dos quais vinham às reuniões. Mas isso não era suficiente para George. Por quê? Ele se perguntava, deveria esperar até chegar à Europa para pregar aos judeus? Havia milhares de judeus bem ali em Londres. George foi para as ruas de Londres com os bolsos recheados de panfletos, todos eles com seu nome e endereço escritos com cuidado. Ele se dirigiu às esquinas das ruas onde avistaram judeus reunidos. Às vezes ele pregava aos homens reunidos lá. Outras vezes ele lia o Novo Testamento para os meninos que se amontoavam a seu redor. E às vezes entregava panfletos convidando as pessoas a visitá-lo. Enquanto fazia isso, começou a notar algo. Não era algo incomum, mas era tão óbvio que não acreditava na falta de percepção anterior. Ao falar com os judeus, centenas de não-judeus passavam por ele. Muitas dessas pessoas precisavam ouvir a mensagem do Evangelho tanto quanto o povo judeu. Um grande desejo de conversar com as pessoas de todas as religiões e de todas as crenças sobre Deus começou a crescer no coração de George. Era um desejo que não ia embora. Ele começou a se perguntar se era certo continuar o envolvimento com a sociedade londrina, pois não queria mais ir para a Europa e trabalhar apenas entre os judeus. Desejava ficar na Inglaterra e pregar a qualquer um que lhe desse ouvidos.
No ano novo de 1830, ele tomou a decisão. Escreveu uma carta aos membros da sociedade missionária, agradecendo sua ajuda e apoio, mas pedindo para ser liberado do programa, porque não estava mais seguro de que Deus desejava seu regresso à Europa para pregar apenas ao povo judeu. Em 27 de janeiro, o Conselho da Sociedade reuniu-se para considerar o pedido de George Mille. Desapontados, concordaram em liberar de seu programa um dos melhores alunos que já tiveram. George era agora um homem livre, um estrangeiro sem nenhum lugar para ir, nenhuma sociedade missionária para apoiá-lo, nenhum trabalho e apenas uma nota de 5 libras no bolso. Ele não poderia estar mais feliz.